testando. Vamos ver se finalmente a gente consegue ser ouvido. Boa tarde, gente. Estamos aqui direto de Brasília. Vamos bater um papo com o presidente Lupe. Vocês estão conseguindo ouvir o som? Agora foi. Agora foi. Pode ir, agora tem som, mas não tem imagem. Isso é a perfeição da modernidade, né? Vocês veem que é uma maravilha. Agora eu estou tentando há 10 minutos falar e não acreditando que seja um boicote da equipe, acredito sim que seja um boicote dessa direita raivosa que não suporta a gente. Mas espero que esteja sendo ouvido agora. Alguém pode me dizer se está ouvindo aí? Vocês estão ouvindo nesse momento? Então vamos tentar falar. Começando do começo, eu estou querendo, a partir dessa semana, sempre às 12 horas, ter uma vez por semana uma conversa com a nossa militância, com os nossos companheiros, nossos quadros de partido de todo o Brasil, para a gente fazer uma interação. A gente tem pouco espaço para poder falar na mídia tradicional, TVs, e rádio, jornais. Então nós vamos usar esse espaço partidário, a página do PDT, as áreas de rede social, quem quiser se juntar a gente para multiplicar, para discutir os temas que estão acontecendo no Brasil de hoje. E, infelizmente, muita coisa está acontecendo e muita coisa ruim acontecendo. Agora o nosso tema central é essa questão da Amazônia. A Amazônia é do Brasil. Então, eu não discuto qualquer variável que não tenha como primeira consideração que a Amazônia é brasileira. Está no solo brasileiro, é cultivada pelos brasileiros, com os fundadores do Brasil, que são os nossos índios que estão lá. Mesmo massacrados, mesmo perseguidos, estão lá resistindo como o princípio da formação da civilização brasileira. A partir desse princípio básico e prioritário de que a Amazônia é nossa, nós temos que ter capacidade e competência para gerir esse grande patrimônio do Brasil, que também é da humanidade usufruir, que é o oxigênio do planeta Terra, que é quase 20% da água doce do planeta, que tem riquezas minerais inexploráveis e infindáveis, que tem a biosfera do planeta sediada ali no nosso território nacional. O que não se pode é ter um presidente da República despreparado, ignorante, que a cada vez que usa a palavra destrói a imagem do Brasil com o mundo. E é isso que nós queremos aprofundar. Nós queremos que se considere a Amazônia, território nacional, como é território nacional, com o princípio básico da proteção das suas florestas, da sua biodiversidade e dos povos indígenas que estão lá desde a criação dos primórdios do território nacional. Então, essa base nos faz considerar principalmente a vergonha que nós estamos passando com esse presidente da República que não consegue ter educação, não consegue ter preparo, não consegue ter argumento, ofende, agride as mulheres, a esposa do presidente francês, não consegue ter capacidade de argumento, rejeita a ajuda internacional financeira, depois desrejeita essa ajuda financeira por a sua inconstância, seu despreparo. É impressionante a vergonha que o Brasil está passando no mundo por causa desse despreparado presidente da República. E isso nós precisamos levar à sociedade brasileira. Nós precisamos esclarecer e informar muitos, milhares, dezenas, milhões de brasileiros que votaram no seu Bolsonaro como quem compra um produto na internet. Depois que recebe, que porcaria que eu fiz. Vê que aquilo ali era um fake, é um produto sem qualidade. E é isso que está acontecendo com o Brasil. E é esse tema que eu quero abrir para começar a discutir hoje. Bom, presidente, o senhor foi ministro do Trabalho durante 5 anos. Então, o senhor, por força do cargo, participou de grandes reuniões. Eu me recordo que o senhor foi convidado para algumas reuniões, inclusive do G8, mesmo o Brasil não fazendo parte do grupo, em Washington, em Roma. Então, o senhor esteve ali muito próximo da diplomacia brasileira, o senhor viu muito como funciona isso. Como é que o senhor enxerga hoje esse trabalho da diplomacia brasileira? Como é que a gente está sendo enxergado no mundo hoje? Como é que o senhor enxerga isso? Em primeiro lugar, a gente tem que ter a consciência que o diplomata, a diplomacia, é carreira de Estado. Não é para ter influência politiqueira, pequena, baixa. Não se pode escolher ninguém
para representar nas embaixadas brasileiras, que são a fotografia, a relação do Brasil com o mundo, que não seja formado na carreira da diplomacia, que não tenha experiência nas relações internacionais, que não saiba como se tem que fazer para fazer essa relação progredir, prosperar, ser benéfica para a nação brasileira. Então, hoje, no mundo, a diplomacia brasileira é considerada das melhores do planeta Terra. É eficiente, é um corpo diplomático de primeiro mundo que nós precisamos cada vez mais prestigiar. Então, esse é o princípio básico. Quando você respeita a carreira de Estado, que é a diplomacia e os diplomatas, você está respeitando a própria nação brasileira. E a política que se faz hoje é da destruição da carreira de Estado, da destruição da diplomacia, de fase de efeito, de ódios, de guerra, de se alimentar, em vez do Brasil querer, como nação continental, o quinto maior país do planeta, em vez de fazer relações comerciais e diplomáticas que vinham até então sendo utilizadas com eficiência, que faça o Brasil melhorar a sua receita no intercâmbio comercial do mundo, que faça o Brasil ser uma voz ativa, ouvida no mundo. Nós hoje estamos no pior momento dos últimos 20 anos da diplomacia brasileira pela influência de um presidente, repito, despreparado, incompetente, que não tem noção do cargo que ocupa. Pois é. Recentemente o senhor esteve em Israel para uma reunião histórica da Internacional Socialista, na qual o PDT hoje é o único partido do Brasil filiado a essa organização, e foi uma reunião histórica por conta do processo histórico de guerra, de briga que tem entre Israel, entre a Palestina. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. Olha, Max, foi uma experiência muito rica. Uma iniciativa nossa na Internacional Socialista, do qual eu tenho a honra de ser vice-presidente, substituindo meu líder, minha referência, paixão da minha vida, que foi Leonel Brizola. Nós tivemos pela primeira vez um encontro internacional socialista em Tel Aviv, capital da Palestina, capital de Israel, e em Hamazi, capital da Palestina. Foram 2 encontros em 2 dias, na busca com a participação de parlamentares das duas ramificações, tanto da autoridade palestina quanto de Israel, para conversar como buscar a paz. Enquanto muitos querem alimentar o ódio, a raiva, alimentar armamento, alimentar que se destrua cada um ao outro para mostrar quem é o mais valentão, quem atira melhor, a Internacional está em foco, com a vocação de buscar a paz. Foram 2 encontros interessantes, com cerca de 16 países representados no colegiado de vice-presidente, onde inclusive emitimos um documento que vai ser publicitado, já está publicitado, está na página do PDT, onde nós colocamos claramente que só o respeito mútuo, a autodeterminação de cada povo, tanto tem direito o povo de Israel a ser uma nação, como tem direito o povo da Palestina a ser uma nação. A convivência pacífica, o respeito à autodeterminação de cada povo. E não aceitamos, em hipótese nenhuma, a invasão, a interferência de qualquer nação no mundo da autodeterminação de cada povo. Isso foi muito bom. Fizemos um documento assinado tanto pelos parlamentares representantes da Internacional da Palestina, como os parlamentares representantes na Internacional de Israel. E eu acho que esse é o caminho. Buscar a paz sempre é o caminho melhor para uma humanidade que se diz civilizada. Bom, lembrando que a gente está recebendo perguntas pela internet. Você que está acompanhando o nosso vídeo ao vivo, pode mandar suas perguntas. Presidente, eu tenho uma pergunta aqui do Anselmo, de Rondônia, que a pergunta dele basicamente é sobre como é que o partido está se preparando para as eleições municipais e como é que o senhor está enxergando o atual processo político e o que a gente pode esperar do PDT para 2022. Primeiro, a eleição municipal agora, do ano que vem, de 2020, é uma eleição preparatória para a eleição de 2022. Nosso candidato a presidente, desde agora, mesmo ele não assumindo, mas para o PDT, é Ciro Gomes. O Ciro já teve um papel importantíssimo nessa eleição. O Ciro abriu o partido para uma nova geração de estudantes universitários que estão entrando no partido para criarmos uma nova geração que tenha mais coragem, que tenha mais competência, que tenha mais ousadia do que nós,
para construir o Brasil que sonhamos. E as eleições municipais são fundamentais para preparar a plataforma, a base do que será a eleição de 2022, cujo candidato nosso será Ciro Gomes. Então, o que nós estamos pretendendo fazer, e convocamos todos vocês do Brasil todo, filie-se ao PDT. Nós queremos que você esteja no PDT, não é para carregar bandeira, é para ser dono da sua própria bandeira. É para ser candidato a vereador, é para ser candidato a prefeito, a vice-prefeito. Onde tiver dificuldade, fale com a gente. Entre na nossa página. Nossa página tem a filiação online, que faz a ficha de filiação, que você pode se filiar de qualquer parte do Brasil pela internet. Nós estamos tentando modernizar o partido. É claro que tem regiões, tem lideranças que não compreendem ainda esse momento e que resistem. Mas nós temos que contar com você que está me assistindo para romper essas barreiras. E a gente só rompe barreiras mais conservadoras com coragem, com ousadia. Então, prioritariamente, um partido para existir precisa ter candidato, precisa ter cara, precisa ter ideologia. Peço a vocês de todo o Brasil que estão me assistindo que não deixem de ler o nosso estatuto, o nosso programa, que não deixem de estudar a nossa história. Quem foi Getúlio, com também as suas falhas, mas com a sua virtude principal, que foi de construir o modelo de nação que nós sonhamos. Quem foi Leonel Brizola, a maior liderança com que eu tive o privilégio e a honra de conviver durante 25 anos, um patriota, um homem vocacionado pela nação, um homem vocacionado para fazer da educação o seu instrumento de libertação. Procure saber quem foi Darcy Ribeiro, quem foi do Hotel de Andrade, Abdias Nascimento, Idia Leda. Se informe sobre a história do nosso partido, porque nós somos hoje aquilo que ontem os nossos antepassados nos ensinaram. Nós temos muito respeito pela nossa história. Nós temos profundo amor à vocação do trabalhismo em defesa do pequeno, do fraco, do oprimido. Essa é a razão da nossa existência. E para isso eu preciso que vocês nos ajudem, vindo para o PDT, se filiando, sabendo que vão ter dificuldades aqui e acolá, sabendo que um partido democrático tem de tudo. Então tem gente boa, tem gente ruim, como é a sociedade, tem gente mais de vanguarda, tem gente mais conservadora. Mas se você vir ajudar, se você entrar no partido, se você quiser construir o nosso sonho, nos ajude. Qualquer coisa, fala com a gente. Manda um comunicado pela rede social, nos procure. Quem puder, eu quero fazer um apelo final, que eu estou falando demais aqui, não estou dando oportunidade de vocês perguntarem. Assista o filme Legalidade. Vai estar em todo o circuito de cinema nacional a partir de 12 de setembro. 12 de setembro, filme Legalidade. Um marco para mim, um momento mais importante da história, onde um governador, Leonel Brizola, que representava o povo, a sociedade civil, conseguiu impedir um golpe militar que estava sendo dado contra o presidente João Goulart. Assistam, que ele é parte da nossa história. Vejam que história bonita existe no PDT e no trabalhismo e como você pode fazer essa história ficar mais bonita ainda com a sua participação. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer para o senhor sobre o filme, porque o senhor teve o privilégio na semana passada de assistir a estreia dele no Festival de Gramado. Inclusive, foi a primeira exibição pública do filme. E a gente está exatamente dentro desse período da campanha da legalidade, que foi até o iniciozinho de setembro ali. Seria a minha próxima pergunta, mas como é que o senhor enxerga hoje uma resistência como aquela que Leonel Brizola criou à época para garantir a posse do Jango? Como é que o senhor enxerga isso atualmente? Olha, nós estamos em outro momento. Né? Antigamente, o poder que se tinha de comunicação era rádio. Então o Brizola fez a cadeia da legalidade juntando rádios voluntárias em todo o Brasil. Então tem isso no filme, lá no porão do Palácio Piratini, fizeram inclusive um mapa, um museu da legalidade, onde tem lá o microfone original, o rádio original, é muito bonito. Quem está no Rio Grande, vá a verificar em loco, ver mesmo o que é aquele projeto simples, singelo, que transformou e mudou a cara do Brasil e deu posse e impediu um golpe que estava sendo preparado contra João Goulart em 1961 para 1962. Mas eu acho que o principal, ao ver esse filme, é a gente se atualizar e entender que agora os veículos de comunicação estão sendo rompidos com isso que a gente está fazendo aqui. Rede social entra em qualquer lugar. Você pode ver que a Globo, o Jornal Nacional, pauta a sua edição, o seu noticiário, pela rede social. Está na rede social, o William Bonner lá lê, olha, já anuncia. Isso é um fenômeno.
Hoje, cada um se sente o Roberto Marinho. Cada um que tem uma página social acha que está fazendo a revolução com aquela página social. Isso não é ruim, não, isso é bom. Quanto mais democracia tivermos, quanto mais gente informada tivermos, quanto mais informação levarmos ao povo, mais esse povo terá força de resistir. Então, na minha modesta opinião, o grande fenômeno que nós podemos ter para transformar o Brasil para valer, para afastar esse cálice que está em cima do povo brasileiro, né? Afaste de mim esse cálice chamado Bolsonaro, como falava na música Chico Buarque, é a gente informar. É a gente fazer de rede social uma espécie dos brizolões da política, né? Levando informação, fazendo debate, fazendo contraditório. Na política e na democracia é importante ter o contraditório, e eu acho que é esse o nosso caminho. Bom, a gente recebeu aqui uma mensagem da nossa querida Juliana Brizola, deputada estadual lá do Rio Grande do Sul, dizendo que o presidente Lupe tem a admiração dela, sabe liderar o partido e é fiel ao legado do meu avô Leonel Brizola. Obrigado, Juliana. E você vai ser minha prefeita em Porto Alegre, se Deus quiser. A Juliana está madura, está preparada, o partido está unido com o nome dela para ser prefeita. Tivemos agora lá, ela estava lá assistindo conosco o filme Legalidade, junto com o Ciro, um monte de gente que foi lá assistir. E eu tenho muita esperança que a Juliana pode representar a retomada no poder do começo da vida pública de Brizola no Executivo, que foi prefeito de Porto Alegre. Tenho muita esperança que o povo gaúcho vai te colocar naquela cadeira que já foi do teu avô, Juliana Brizola. E falando nesse legado do PDT, do Brizola, nós recebemos uma pergunta aqui do André Santos, e ele pergunta como que nós podemos lidar com as contradições que têm surgido no partido, algumas votações na Câmara, e ao mesmo tempo não abalar a confiança no PDT. Olha, não é fácil não. Eu digo de cadeira porque eu sou presidente nacional. Você não tem ideia da quantidade de xingamentos, de questionamentos que eu levo todo dia. Mas isso é da democracia. Um partido nada mais é do que representação da sociedade. O que está ficando podre é a sociedade. Os valores da base da sociedade, que são a família. Os valores de amor, os valores de se ter cortesia, os valores de se ter amizade, os valores de as pessoas serem consideradas mais pelo que são, não pelo que têm. Não é a aparência que deve ser um parâmetro para julgar um ser humano, mas sim o seu coração, a sua capacidade, a sua vocação de querer fazer o bem. O partido político é reflexo dessa sociedade. Então o nosso partido, como todos os outros, tem muitas falhas, muitos erros, muita gente que vem para o PDT sem sequer ler nosso estatuto, nosso programa, e votam contra a nossa orientação. Eu fico pé da vida, minha vontade, o meu sentimento mais animalesco aflora nessa hora, mas eu me controlo. Eu me controlo porque eu sou presidente da instituição e eu não posso deixar o meu coração falar mais alto do que a razão. Nós estamos acompanhando passo a passo. Podem ter certeza de uma coisa: esse partido, como instituição, como representação de sua história, como representante do legado que foi Getúlio, foi Brizola, foi Daci, foi Pasqualini, jamais trairá esses princípios. Aqueles que passam por aqui só para se eleger vão seguir seu caminho. O partido será sempre fiel à sua história, é o seu compromisso inquebrável com o trabalhador, com o projeto de nação. Bom, presidente, muita dúvida em relação à situação dos deputados que desacataram a orientação da bancada da liderança do partido em relação a essas votações, e a gente está recebendo algumas perguntas em relação a isso. Tem muita gente querendo saber como é que está a situação desses deputados. Acho que seria bom o senhor explicar um pouquinho, falar sobre a questão que eles têm ampla defesa. Eu todo dia estou sendo cobrado disso, aqui, rede social, na rua, em casa, todo mundo me cobra. Primeiro, a gente tem que entender que o partido tem regras. O partido tem um estatuto, o partido tem um programa. Não é a minha vontade, não é individualmente a vontade de qualquer um. Nós temos que ter ritos. Aqui, no PDT, ninguém é Sérgio Moro. Ninguém combina com a acusação, julga prematuramente, condena sem base e sem construção do amplo direito de defesa. Isso é a base da existência do trabalhismo. Nós somos o partido com o maior número de caçados, com o maior número de exilados, com o maior número de mortos pela ditadura. Para quem não sabe, Brizola foi condenado, quando estava caçado, expulso do Brasil,
há quase 300 anos de cadeia à revelia, sem direito à defesa. Então, nós não praticamos com o nosso semelhante aquilo que nós não gostaríamos que praticássemos contra nós. Então, o preceito básico nosso da democracia que a gente acredita é o amplo direito de defesa. A Comissão de Ética Partidária já instalou os processos, os deputados já foram ouvidos, estamos aguardando agora o parecer da Comissão de Ética. Depois desse parecer da Comissão de Ética, nós reunimos a Comissão Executiva Nacional e a Executiva Nacional pega esse parecer e faz uma convocação do Diretório Nacional para tomar a sua decisão. Todas as nossas decisões têm que ter como princípio básico o partido ser preservado, a instituição ser preservada. E é isso que nós vamos fazer. Bom, a gente já tá chegando aqui na reta final do nosso encontro. Queria agradecer a Elisângela. Já? Elisângela é a nossa... Mas bota lá para falar. Elisângela é a nossa companheira que trabalha na comunicação do partido. E, presidente, queria que você deixasse... eu queria que você deixasse um recado, falasse mais um pouquinho em relação a esse momento atual, esse momento que a gente vive, mandar um recado para quem está assistindo a gente pela internet, aproveitar esse espaço que a gente tem, como o senhor disse, a gente não consegue, historicamente a gente não consegue na grande imprensa esse espaço, mas aqui, por aqui a gente caminha. Então... Deixa eu quebrar o seu editor-chefe, Max Monjardim, e pedir para a Elisângela falar um pouquinho, pergunta o que você quiser, senão fica muito machista isso, rapaz. Queima a voz da mulher. E ela está aqui numa elegância, né? Parece que vê agora, ela não anda, ela desfila. Eu queria aproveitar esse momento agora com essas queimadas na Amazônia, né? Essa questão que chocou o Brasil e está atraindo todas as atenções das autoridades internacionais. E uma preocupação que nós temos em relação à defesa do nosso patrimônio é que a Amazônia, todos sabemos que ela é um alvo da cobiça internacional, claro, por conta do nosso bioma, de todos os nossos recursos, né? Então, como que o senhor vê, qual seria a atitude que o presidente da República deveria ter agora, neste momento, justamente para passar a ideia de que o Brasil, sim, tem condições de cuidar deste patrimônio, que também é um legado do mundo, né? Porque realmente é como já o Max falou aqui, a questão do oxigênio, né, das reservas, enfim. Olha, eu quero te confessar que desse presidente de plantão aí eu não espero nada. Eu não espero. Quem quiser colher um abacate de um bananeira, me avisa. Eu não consigo. Não acredito, não tenho esperança e sou muito, muito cético quanto a um presidente da República que não tem noção, não tem consciência, não tem o mínimo de respeito ao povo e ao cargo que ocupa. Ponto. Passando para o outro tópico, quem tem que defender a Amazônia somos nós, povo brasileiro. A questão da Amazônia não é só a questão geográfica territorial de uma soberania nacional. Isso é que nem uma casa antiga que a gente recebe como doação, como herança de um avô, de um bisavô. Se tu deixar abandonada, ela se destrói, ela se corrói. O tempo cuida disso. Mas se você cuidar, se você fazer um rebocozinho, pintar, limpar, se você permanentemente cuidar dessa casa velha, ela conservada vira um patrimônio que todos vão querer visitar. É uma comparação simples, que é a minha natureza, que eu faço para a Amazônia. A Amazônia como todo, estado da Amazônia, Pará, Acre, Rondônia, Amapá, Roraima, essa região, parte do Maranhão, essa região precisa ser cuidada. Primeiro, preservada. Nós temos que ter uma ação que não pode ser do imediatismo do incêndio, que provavelmente é criminoso, tem muitos interesses, como falava Leonel Brizola, em torno disso, e acabar ali. Não adianta apagar o fogo, amanhã pode chover e o fogo vai embora. Não é esse o problema. O problema é saber o que vamos fazer com a riqueza natural, com esse patrimônio que, em primeiro lugar, é dos índios. Nós temos que deixar claro para a população que tem muita ignorância. É dos índios, eles são os verdadeiros donos da terra. Quando o Brasil foi descoberto, os nossos irmãos portugueses descobriram o Brasil, os índios já estavam lá. Então, aquele território, o verdadeiro dono são os índios. E eu costumo dizer uma frase que eu escutei e tive esse privilégio de Darcy Ribeiro. O índio nunca mata aquilo que não come. O índio nunca sujou o rio, nem joga sofá e geladeira velha no rio, porque sabe que vai beber daquela água. O índio é a nossa natureza. O índio é a nossa raiz. Então, em primeiro lugar, tem que se respeitar os povos indígenas.
tudo que se fizer na Amazônia tem que se fazer com diálogo com eles, com conversa com eles. Porque sem esse diálogo, sem essa conversa, nós estamos destruindo verdadeiros donos da Amazônia. Isso é minha visão. Ah, mas tem amplos espaços de terra, o que eles vão fazer com aquilo tudo? É melhor não fazer nada do que queimar para botar pasto. É melhor não fazer nada do que cortar as madeiras e deixar aquilo ali completamente abandonado, sem o equilíbrio que a ecologia naturalmente dá. Então, eu penso que nós temos que ter uma política para a Amazônia de médio e de longo prazo. Juntar com os governadores, ter diálogo com os organismos internacionais. Eu vi que nos últimos anos foi investido mais de 3 bilhões, Elisângela, 3 bi, B de bola, na Amazônia com dinheiro internacional para a sua preservação. Isso quer dizer que a gente precisa abrir mão da nossa soberania. Eu quero é mais dinheiro para preservar a Amazônia. Agora eu não quero que ninguém dê palpite o que a gente deve fazer com a Amazônia. Isso é nós que temos que dizer. Mas vir dinheiro para preservá-la, aceitar apoio, eu não sou pobre metida besta. Eu quero mais ajuda para preservar, porque o governo está falido. Não tem dinheiro para nada, ele mesmo diz assim, esse senhor que está aí de plantão, diz que não tem dinheiro, só fala essas besteiras aí toda hora, e agora quer rejeitar o dinheiro que é tão vital para a preservação da Amazônia. Então, eu penso que não discuta a questão da soberania. Refiro-me aos índios porque estão querendo destruir os verdadeiros donos daquela terra. Isso é inadmissível. É inadmissível. Aí está na raiz da soberania nacional. Soberania nacional não é você desenhar um espaço de terra e dizer que é meu. Soberania nacional é você ocupar essa terra. É você efetivamente tomar conta dessa terra. Sabe quem estão lá? Há decênios, dezenas, centenas de anos? Os índios. Estavam lá, vivendo ali, primitivamente, com toda dificuldade. Respeito à nossa origem, aos nossos índios, é o princípio de toda conversa. E tudo que for feito na preservação da Amazônia tem que ter o diálogo com os nossos povos primitivos, que são a raiz da nação brasileira. Bom, é isso. Já vamos chegando ao fim aqui da nossa conversa. Ele quer terminar de qualquer maneira. Quer falar mais? O senhor quer falar mais? Sou editor-chefe, é fogo. E lembrando que a partir da semana que vem, provavelmente, dependendo da agenda do presidente, obviamente, a gente vai tentar fazer esse bate-papo semanal e a gente quer aproveitar para pedir para todos vocês que estão vendo a gente, para todos vocês que seguem o PDT, para mandar pergunta, para sugerir assuntos que a gente possa conversar aqui, que o presidente possa conversar, entendeu? Não deixar de fazer essa interação com a gente, que é muito importante. A gente precisa saber também o que vocês esperam da gente, esperam do PDT. Não é isso, presidente? Eu quero só acrescentar duas coisas. Primeiro, todo mundo que mandar pergunta, tanto o Max quanto a Elisângela que estão aqui, pode colher e a gente responder. Não vamos deixar de responder ninguém. Isso. Segundo, eu quero fazer isso uma rotina semanal. Né? Vocês já viram, reparar que eu falo demais, né? Mas eu só consigo ser assim. Eu sou de uma origem italiana, mistura índio com caboclo italiano. Essa porcaria que vocês estão vendo. Então eu não consigo deixar de expressar o meu sentimento. Eu só falo aquilo que o meu coração diz. Eu não leio, não me preparo. Eu venho na hora, me preparo sim, que eu gosto de ler bastante. Não sou esse ignorante que está de plantão no palácio, não. Mas eu só falo aquilo que eu sinto. Então, para nós é muito importante criar desse mecanismo semanal, eu quero e vou fazer semanalmente, uma interlocução para vocês questionarem, para vocês perguntarem, para a gente falar um pouquinho do que a gente está pensando. E para finalizar, que eu já chateei muito vocês, vem aí a reforma tributária. Aí é que está a ferida dessa elite canalha. Porque para tirar do trabalhador, para tirar do aposentado, para ferrar com a pensionista, eles são todos salvadores do Estado brasileiro, que é o equilíbrio financeiro, aquela baboseira, todo mundo falando bonito, em todas as TVs, tudo a mesma voz, tudo igual, tudo ensaiado. Agora vai vir a tributária. Eu quero ver quando é que vão acabar com as isenções, como é que vai vir a taxação das grandes fortunas, como vão em cima dos lucros exacerbados, exagerados, criminosos do sistema financeiro. É hora do povo brasileiro acordar e participar ativamente da verdadeira reforma que se tem que fazer no Brasil, que é tributária. É quem tem mais, paga mais. Quem não tem nada, não tem que pagar nada. Isso é um princípio básico, simples, e o que eu gostaria muito que o povo brasileiro passasse a assumir, entender e lutar. É isso, gente. Muito obrigado. Então, até a semana que vem.